Vamos lá. Olha, eu Olá, tô. agora sim estamos aqui de novo, entrando para mais uma live e aguardando o nosso amigo Ricardo Senes para também participar. Ainda entramos mais cedo, na verdade, né? Ainda faltam aí 5 minutos mais ou menos. Vamos ver se o Senes entra e a gente autoriza ele aqui a entrar no Instagram. E dá boa noite para todo mundo que está nos vendo. Hoje é a nossa terceira live já tivemos uma às 9 da manhã, depois tivemos uma ao meio-dia e agora a terceira live do dia. Então já estou ficando craque de lives, né? Acho que o Senes ainda não entrou, Entrando agora. vamos ver. Mas enfim, faz parte aí a gente, Silvio. Modo avião, você pôs, Wi-Fi, nem Wi-Fi, colocamos modo avião. Não, modo avião não É colocamos. bom, dá É pra bom pôr. colocar Não, modo. pôr não. Agora já Puder. estamos aqui, vamos com essa. E, enfim, é muito bom ver todos aí novamente. Mas, aliás, tem uma notícia boa hoje, a inauguração do Hospital de Campanha de Heliópolis, com 200 leitos de Heliópolis, aliás, que tem um Fab Lab lá e que é muito legal. O Senes entrou, ele precisa só pedir agora a autorização para eu poder autorizá-lo para dividir a tela com ele, né? Então, se está me vendo, Senes, Ricardo Senes, precisa só ir lá no botãozinho na minha foto e clicar ali e pedir autorização para entrar. Eu espero que você saiba como fazer. É automático. É automático, mas é só ir na minha foto. Opa, não, José Montal, não, vamos ver. Tem Ricardo Senes. José Montal, muito bem-vindo, né? Também é um grande prazer tê-lo aqui, mas hoje a live é com Ricardo Senes. Não sei se você já está falando com ele. Tô. Então vamos ver aqui. Tá aqui. Já mandou. Então vamos entrar e dar boa noite para todo mundo. Aguardando para entrar, mas enfim, estava falando aqui do Hospital de Campanha de Heliópolis, onde a gente tem um Fab Lab, e é muito legal ter ali um hospital de campanha com 200 leitos, sendo inclusive com leitos de UTI também, né? O que é ótimo, né? E é isso que nós temos que fazer por enquanto, é ficar em casa, se cuidar uns dos outros e ajudar a que a gente tenha mais recursos para a saúde, para assistência social, né, que possa nos ajudar, né? Estou aqui aguardando ainda o Ricardo Senes, alguma coisinha deve estar dando aí algum probleminha, mas ainda não são 7 horas. A gente sempre entra um pouco antes das 7, que é muito bom. E às 7 a gente lembra, opa, acho que não deu certo. Não deu certo, vamos tentar. Precisa pedir de novo, Ricardo Senes, para pedir de novo para entrar. Vai no botãozinho, na minha foto, clica ali e aí você faz esse pedido para participar comigo e eu autorizo por aqui. Bom, eu já vou adiantando, enquanto o Ricardo Senes ainda não pede novamente, as nossas próximas lives. Tem coisas muito interessantes aí para a gente conversar nas próximas lives. Uma das questões, deixa eu ver aqui de novo, vou adicionar Carlos Senes, quase na hora do remédio, Dona Nadir, o Silvio Bressani lembrando, e opa, aí, Ricardo Senes ao vivo e a cores. Tudo bem? E aí, tudo bom, Dani? Tudo ótimo, meu querido. É muito bom vê-lo, assim, faz tempo que a gente não se vê, né? Pois E, é. e eu estava aqui contando, só dar eu tenho que fazer merchan, tá? Então, Claro, por depois favor. merchan aqui, dizer que as próximas lives, depois dessa ótima live de hoje com o Ricardo Senes, a gente vai ter uma manhã, também às 19 horas, com o doutor Arthur Guerra, que é psiquiatra,
e coordena o programa Redenção da Prefeitura de São Paulo, sobre os efeitos da quarentena. O efeito de ficar mais de 2 meses em casa, ficamos todos loucos, mas é importante ouvir o doutor Arthur Guerra. Na sexta-feira, dia 22, às 17 horas, a gente vai fazer um encontro sobre a consulta pública do PL, o projeto de lei que eu apresentei na Câmara de Negócios de Impacto Social. E para quem quiser participar dessa consulta pública, eu convido a consultar o link e fazer sugestões para o PL. Na verdade, é uma consulta pública com a participação da população para um projeto de lei de fomento a negócios de impacto social na cidade de São Paulo. Acessem danielnenberg.com.br e nos auxiliem a melhorar o projeto de lei. E também nas nossas redes sociais. Também dizer que na semana que vem, na quarta-feira, dia 27 às 19 horas, a gente vai ter o André Roncaglia, que é economista, falando economia no pós-Covid-19, que vai ser muito legal também. E dizer que quem quiser depois ter acesso completo a essa nossa live, pode pedir no nosso site, danielnenberg.com.br, ou mandar um WhatsApp para 984055460. E estamos 19 horas em ponto, dona Nadir, é hora do seu remédio, como diria o Juca Kfouri, né? A gente via futebol, a Sport CBN, não sei se você via, Cênis, mas eu via muitas vezes. Não via não, Dani. Não via, mas era muito legal que no meio da conversa ele dizia: dona Nadir, é hora do seu remédio, 19h30 tome o seu remédio. Eu brinco, a gente começa aqui pontualmente às 19 horas, é hora do seu remédio, dona Nadir ou dona Débora, minha mãe, que também toma o remedinho dela, né? E dizer que é um enorme prazer ter aqui meu amigo Ricardo. Opa. E que, aliás, falando em futebol, né, ele jogava um bolão. Hoje em dia já está mais ou menos, né? Mas a gente jogou muita bola junto. E se o Ricardo Cênis me permite, eu vou fazer uma inconfidência, né? Ele é o responsável por eu ir para a área pública, né? Apesar de eu ter feito administração pública em 1990, e lá se vão 30 anos, e eu conheço ele há mais de 30 anos, a gente estava jogando bola no Colégio Santa Cruz, domingo de manhã, e, enfim, eu tinha um time, ele tinha outro. Em geral, a gente ganhava, o Cênis, o time dele era mais... Isso não é verdade. Enfim, depois a gente pode discutir esse assunto. Mas, no final do jogo, eu estava comentando com o Cênis que eu não gostava muito do que eu estava fazendo, que eu estava numa consultoria da Pricewaterhouse, e que não tinha nada a ver comigo, e que estava chato para burro, não era a minha praia, eu não queria estar na iniciativa privada, e o Cênis, nessa época, estava já trabalhando na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Luiz Erundina, falou: olha, talvez tenha uma vaga lá, vou ver, te dou um toque. Aí me chamou para falar com o secretário, na época, o Sérgio Renaud, aliás, um grande amigo até hoje. Eu fui conversar com o Sérgio Renaud, ele me chamou e eu comecei a trabalhar na prefeitura em 1990. Então, o responsável, para o bem e para o mal, de eu estar na área pública, se chama Ricardo Cênis, a quem vamos entrevistar hoje à noite. Então, eu precisava contar essa história para todo mundo saber que você tem muita responsabilidade onde eu estou hoje, entendeu? Eu fico feliz de ter feito esse movimento, Dani, e nós todos nos beneficiamos desse seu sacrifício de ir para essa luta que a gente acompanha há tantos anos e que, na verdade, deixa todo mundo muito feliz. Quem te acompanha sabe esse esforço que você faz. Então, eu fico feliz de... Opa, travou um pouquinho. Alô? Cênis travou. Travou a imagem do Cênis, deve ser a internet. Alô? Voltou? Voltou. Voltei, não? Voltou. Bom, desculpa. Eu quero apresentar aí o Cênis. Ele é economista e doutor em ciência política. Aliás, fizemos ciências sociais juntos na USP, né? O Cênis é um pouco mais jovem que eu, mas, enfim, não é tanto assim. E ele hoje é sócio-diretor da Prospectiva, né? Especialista em cenários políticos, econômicos, formulação e implementação de políticas públicas. Aliás, é muito legal a gente ver a Prospectiva aí aparecendo em muitos eventos, viu, Cênis? Ele é que bom.
Resident Fellow do Atlantic Council, né, de Washington, lá, Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, CEBRI do Rio, e atua também como presidente do Conselho do Instituto Escolhas, aqui de São Paulo, e membro do Conselho da revista Foreign High Affairs, em espanhol, do México. E é comentarista do Jornal da TV Cultura, e é um grande amigo. A gente continua muito amigo depois de mais de 35 anos. Não é melhor nem falar, né? É um enorme prazer tê-lo conosco e, por favor, as suas boas-vindas. Dani, o prazer é meu. Tenho, como eu comentei, acompanhado aí a sua atividade desde esse momento que você mencionou na área pública. Então, eu tenho a testemunhar que, olha, se a gente tivesse mais uns 45 Daniels por aí, a gente estaria bem melhor. Então, é um prazer estar nessa conversa com você, Dani. Então, eu tenho já várias perguntas para fazer, depois o nosso público vai entrando e vai participando e fazendo outras perguntas. A primeira, Senes, é aproveitar a tua dupla condição, né, de economista e cientista político, né, para perguntar se era mesmo necessário a gente acrescentar a crise sanitária, né, a pandemia, e já a crise econômica, que isso está acontecendo em todos os países, mais uma crise que é a crise política. E qual dessas crises preocupa mais? Porque aqui no Brasil a gente conseguiu, além das duas crises, ter uma terceira, né? Que é a política. Qual a tua avaliação sobre isso? Dani, realmente o que a gente está vivendo agora, essa tripla crise, né, que envolve, obviamente, a pandemia, que é uma crise inescapável, né? Ela é um dado da realidade, ela está afetando o Brasil, está afetando o mundo inteiro. Então, com relação a isso, não tem o que fazer. Você tem que desenhar a melhor estratégia para lidar do ponto de vista da saúde com essa situação. Isso é periódico na história da humanidade. Então, não é a última e certamente não é a primeira, né? Então, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que é o ponto que você foi. O Brasil ele está conseguindo fazer a proeza de, ao enfrentar essa pandemia, ele somar a essa crise já que vem associado a uma situação absolutamente inusitada e ainda pouco conhecida, e que necessariamente tem um impacto econômico negativo, mas diante dessa pandemia, a resposta política que o Brasil está dando é talvez da pior espécie, né? Porque a resposta política não é nem boa nem ruim, basicamente ela é descoordenada. O que a gente está vendo é uma situação onde, infelizmente, a pandemia, que é inescapável, ela tem que ser enfrentada, ela gera um impacto econômico que não precisaria ser tão drástico como nós estamos vivendo, e possivelmente vai ser estendido no tempo muito mais do que precisaria. Ela está basicamente vinculado a esse ponto de ter uma terceira crise em cima dela, que é a crise política. Então, assim, a gente tem visto casos fora do Brasil de vários tipos de resposta à pandemia e à crise econômica. Elas têm aspectos positivos e negativos, dá para comparar, inclusive. Agora, o que a gente não vê é, em nenhum desses casos, uma descoordenação política no nível que a gente tem visto. Ou seja, quando você tem uma descoordenação, independe da resposta ser mais para cá ou mais para lá. O fato é que o resultado tem sido absolutamente desastroso. Então, o Brasil realmente corre o risco de ter a pior gestão da crise de saúde, a pior gestão da crise econômica e possivelmente com consequências políticas que, quem sabe, vá redundar até no impeachment e alguma coisa assim. Ou seja, o Brasil está fazendo está tendo uma performance nesse momento absolutamente desesperadora. E aí, um último ponto, Dani, se você compara, por exemplo, a crise econômica no curto prazo, ou seja, durante a pandemia, e a expectativa após a pandemia de recuperação, nós estamos agregando um plus, um adicional à crise que tem exatamente a ver com o problema de coordenação política. Então, nós estamos enfrentando duplamente
o desafio econômico no curto prazo e no longo prazo, também decorrente dessa descoordenação política. É realmente uma situação lastimável que a gente está vivendo. Amanhã, inclusive, eu estava ouvindo no rádio agora que tem reunião do presidente com os governadores, né? E o Dória já falou que vai de paz e amor, esse tipo de coisa. Será que amanhã vai ter mais crise, mais debate, mais briga? Provavelmente, né? A gente nunca sabe, né? O Brasil é uma caixinha de surpresas, cada dia é uma crise diferente, né? Mas a sensação é um pouco essa. Só aqui lembrando o nosso amigo Marcos Barreto, falando, amigos queridos, quando crescer, quero ser igual a vocês. Um abraço, Marcos. Um abraço, Marcos. Trabalha no Tribunal de Contas do município e participa comigo do programa Sustenidos, do Projeto Guri, que é muito legal. Mandar um abraço para você, Senes. Opa, prazer, Marcos. O Donai já está perguntando aqui quais áreas da economia vão se recuperar mais rapidamente depois da pandemia. O que você acha disso? Então, o impacto econômico dessa crise ele é muito desigual entre setores, né? Você tem setores que são pouco impactados, você tem setores que são muito impactados negativamente e você tem alguns setores que acabaram ganhando impulso durante a crise. Então, se você olhar, por exemplo, toda essa área de serviços digitais, né? Se você olhar a parte de telecomunicações como um todo, teve um crescimento no uso da banda larga de quase 40%. Né? Se você pegar os serviços todos de saúde ou vinculados à higiene pessoal, cuidados pessoais, etc., essa área toda teve um impacto positivo. Né? Se você pegar também uma área que ficou relativamente isolada, por exemplo, o agronegócio, não integralmente, uma parte importante do agronegócio, principalmente a área mais de escala, né, de grãos e de carnes, etc., esse pessoal está mais ou menos isolado do problema. Né? Você tem algum gargalo, por exemplo, na cadeia de carne, quando vai para a área de processamento, onde você tem indústrias, e as indústrias estão funcionando, só que com algumas regras de distanciamento, com menos pessoal, etc., mas diria que comparado com outros segmentos, é claramente um setor que está performando bem e vai ter até indicações de crescimento, 3,4%, 3,5% a expectativa desse ano para esse setor. E aí você tem o conjunto dos setores que são impactados negativamente, ou parcial ou muito impactado. Assim, puxando a cadeia dos que são mais impactados, claramente tem a ver com tudo que envolve atividades com muita aglomeração de pessoas e que não são consideradas essenciais. Então, toda a área de entretenimento, né, cinema, teatro, restaurantes, etc., todos esses eventos, esses segmentos estão completamente parados. Né? Você tem outra parte anexa a essa, que é a parte de logística, né? Por exemplo, as aéreas e mesmo o transporte terrestre de pessoas, esses todos estão muito, muito, muito afetados. E depois você tem um outro segmento muito fortemente afetado, que é o da indústria. Né? Você teve o dado que saiu ontem da indústria automobilística, por exemplo, ela caiu 99%. Nós estamos produzindo 1% do que a gente produzia de automóvel por mês. Esse é o dado que foi fechado no mês passado. Então, você pegar a indústria, toda a indústria mecânica do país, maquinário, da área química, área de plástico, etc., esse é um segmento que, tirando o setor de embalagens, que continua funcionando, os outros estão bastante impactados. O que é a grande questão, acho que, da pergunta? Quais desses setores que foram bastante impactados ou parcialmente impactados vão sofrer algum tipo de desestruturação? Se a desestruturação ao longo dessa crise for significativa, obviamente a retomada do setor fica comprometida. Né? Aqueles setores que conseguirem se preservar minimamente, e aí não é só as grandes indústrias, nós estamos falando de toda a cadeia produtiva. Né? Aqueles segmentos que tiverem adotado estratégias para se preservar ou que o governo tenha sido hábil o suficiente para desenhar políticas para auxiliar que não ocorra a desestruturação desses segmentos, eles devem voltar. Não está claro esse mapeamento. Aqui em São Paulo, a Patrícia Heller, a secretária Patrícia Heller, tem trabalhado nesse mapeamento setorial e regional, né, numa matriz, para tentar exatamente identificar isso. Eu não tive acesso aos últimos relatórios, o que deu para perceber, o que deu para conhecer foram os primeiros relatórios que indicavam um pouco esse espectro bastante diferenciado de impactos que eu mencionei. É difícil ainda vislumbrar como que a saída vai ser possível para todos esses setores. O nosso amigo em comum, Floriano Pêsaro,
está mandando um abraço para a gente, forte abraço para você. Opa! O Floriano é um grande parceiro, amigo, irmão, aí tem ajudado bastante. E uma das questões que você tem se debruçado é que o presidente colocou a política na frente dos temas mais estratégicos para o país, como o enfrentamento da pandemia e mesmo a crise econômica. Na sua avaliação, isso é uma estratégia ou o presidente está perdido? Muita gente diz que isso faz parte de toda uma estratégia do presidente e que tem por trás muita gente organizando isso para que seja desse jeito e que se crie uma crise por dia. Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, Dani, a minha avaliação é que esse grupo que está político por trás do Bolsonaro, ele foi bem sucedido numa conjuntura muito específica. Eles continuam atuando da mesmíssima maneira, da mesmíssima forma que eles atuavam dos últimos anos e durante a campanha. Né? Precisa lembrar que a campanha do Bolsonaro começou 4 anos antes de 2018, não foi um fenômeno que surgiu ali nas vésperas da campanha, ele realmente já vinha sendo estruturada há um bom tempo, com apoio, inclusive, internacional, de estrategistas e etc. Tinha uma certa concepção de como levar uma campanha de uma liderança de extrema-direita como é o Bolsonaro, e uma extrema-direita populista, né, como acho que claramente dá para classificar o Bolsonaro. Essa campanha, essa estratégia veio lá de trás. A grande questão é que essa estratégia encontrou uma conjuntura muito favorável, né, em 2018. O problema é que essa conjuntura sumiu, mudou, alterou-se. Né? Todo aquele que a gente chama daquele movimento do pró-Lava Jato, né? Aquele movimento basicamente se esvaiu. A própria Lava Jato perdeu força. E a principal liderança desse processo, que foi o ex-ministro Moro, ele saiu do governo. Então ele levou consigo, se existia esse, entre aspas, um partido da Lava Jato, esse partido saiu. Né? Depois você teve toda aquela comoção anti-PT, naquele período, e que com o tempo isso vai se arrefecendo, né? Porque o inimigo, teoricamente, não está mais ali, então ele perde muita força. Toda aquela ideia de que existia um grande establishment político a ser combatido, né? Aqueles políticos tradicionais, etc., isso também perdeu muita força, porque boa parte do governo Bolsonaro também é composto por esse pessoal, e vale dizer, talvez sejam os mais pragmáticos que estão entregando mais coisa, né? Os ideológicos, esse segmento ideológico, não consegue entregar nada pela própria natureza do seu engajamento político. Né? O problema dele é uma briga ideológica, não é realmente desenhar políticas públicas efetivas com base em evidências, etc. É uma briga de outro naipe. Então, assim, como a conjuntura mudou completamente, a mesma estratégia que havia sido bem sucedida 1 ano e meio, 2 atrás, passou a ser pessimamente avaliada. Então, hoje saiu mais uma pesquisa da XP. Então, a avaliação de péssimo e ruim do governo não para de crescer e ela é muito consistente. Se você pegar essa avaliação desde janeiro de 2019 até esse momento, você teve alguns períodos de flat, você teve alguns períodos onde essa avaliação ficou parada, mas a tendência não teve nenhum momento de alta, ela é basicamente uma tendência de baixa. Então, eu diria que assim, a estratégia que estava na cabeça desse pessoal e que funcionou numa certa conjuntura, é um equívoco supor que a mesma estratégia em conjunturas muito distintas vai ter o mesmo resultado. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora, não está tendo o mesmo resultado. Eu ia citar a pesquisa de hoje, e uma das coisas que eu percebo, eu acabo sendo um pouco cientista político também, até por formação, é que muita gente fala, não, mas não cai dos 30%, né, o apoio ao Bolsonaro. A gente precisa lembrar que tem 1 ano e 5 meses de governo, é muito pouco ainda, tá certo? Ainda é um período que, de uma certa forma, deveria ter essa lua de mel, vamos dizer, com o governo, e que eu acho até que está caindo rápido e que a tendência é cada vez cair mais. Sempre vai ficar um pouco ali, que são as pessoas que continuam concordando. Mas eu acho que a pesquisa hoje mostra essa curva acentuada, mostrando que, de fato, está perdendo popularidade e que vai ficar lá com os seus 10%, 15%, 20% no final. O que é normal acontecer, né, com um governo extremista como esse que a gente tem no governo federal. Mas o que eu queria aqui te perguntar é uma coisa que todo mundo está falando aqui em São Paulo, principalmente, é a questão do lockdown, do fechamento aqui da cidade.
e alguns estados, né? Aqui a gente tem cachorro, gato, tem de tudo, né? Ficar trabalhando em casa tem dessas coisas. Mas alguns estados, como Rio, Ceará, Maranhão, Pará, já adotaram nas suas regiões metropolitanas. A pergunta é, isso pode acontecer em São Paulo? Que efeitos esse fechamento pode causar na economia? A gente sabe que o que foi feito em termos de esses feriados foi para não fazer o lockdown, mas uma tentativa de antecipar feriado para ver se consegue salvar nesse sentido. E uma pergunta aqui que a Salete até fez, muito interessante, falou, o Dória hoje falou que 76% das empresas estão funcionando. Será que essa é a causa da taxa de isolamento está baixa? Então, não tá, é capaz de ter esse fechamento e se isso que a Salete falou pode ser uma das causas da taxa de isolamento ser baixa também, está baixa. Olha, Dani, eu acho que assim, a questão do lockdown, ele é uma questão que está sendo vista estritamente pelo lado para evitar o colapso do sistema de saúde, né? Eu acho que a única referência que tem ali é o seguinte, a gente tem que administrar o crescimento dessa pandemia de maneira a ela nunca ultrapassar a capacidade instalada de fazer o atendimento, principalmente aquele atendimento mais crítico, né, do ponto de vista da saúde. Estamos falando basicamente das UTIs bem equipadas para tentar salvar a vida nessa etapa mais, vamos dizer, drástica do coronavírus, né, do impacto da doença que ele gera. Então, assim, me parece que a equipe médica que está em torno do Dória, ela tem essa referência de maneira muito forte. Então, e o Dória tem me chamado a atenção e tem sido uma boa surpresa no meu modo de ver, mesmo sabendo de todo o impacto político que isso dá na imagem dele, na avaliação, etc., ele está sendo rigorosamente correspondido pela orientação desse pessoal. Então, assim, eu acho que isso está na agenda, eu diria que não tem nenhum, eles mesmos têm falado que não dá para descartar essa hipótese, e eu acho que corretamente a avaliação é de que o parâmetro que tem sido adotado aqui pela equipe de saúde é o melhor parâmetro que a gente pode ter numa situação como o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, como ele se atrasou em reagir à pandemia, ele não adotou uma estratégia, por exemplo, agressiva de testagem, que é a melhor forma de resposta preventiva que os países que a gente viu, vamos dizer, com melhor performance fora fizeram, ou seja, o Brasil ele mede, as suas estatísticas são dos que estão infectados, internados e mortos, ou seja, ele faz a estatística a posteriori e não faz uma estatística antes do evento ocorrer. Então, assim, a gente corre atrás do prejuízo, na verdade é estancar o prejuízo, não é evitar a contaminação ou evitar aquele prejuízo. Então, e nós não estamos aparelhados nesse momento, não tem nem os kits suficientes, não tem equipe, não está montada a estratégia para fazer uma testagem nem massiva, como alguns países fizeram, e nem aquelas estratégicas, onde você vai em focos específicos e testa para ir medindo quanto que a pandemia tem crescido. Ou seja, nós estamos fadados, de fato, a fazer uma gestão da questão da saúde a posteriori, ou seja, a partir do dano, e, portanto, é muito mais reduzir dano do que tentar evitar que o dano ocorra. Bom, dito isso, ou seja, a predominância nesse caso, essencialmente no caso saúde, o parâmetro é saúde, a questão econômica fica, infelizmente, nesse primeiro momento, fica no segundo plano. Essa é uma decisão clara que parece que o governo do Estado tomou. Nós vamos não evitar o colapso, mesmo que tenha um dano econômico ainda maior. Porém, como disse também várias vezes a área econômica do governo, tanto o Meirelles como a própria Patrícia Ellen, etc., eles também têm uma convicção interessante com relação ao impacto econômico. Eles falaram o seguinte, é melhor nós prolongarmos o nosso período de isolamento social e talvez até um lockdown agora e concentrado tudo junto, do que fazer uma abertura, a pandemia estourar, ter que fazer um novo isolamento, aí tenta segurar. Ou seja, porque se você fizer um segundo isolamento, você pedir para as empresas que estão no limite da sobrevivência agora, tem que fazer daqui a 2, 3 meses de novo, aí você acabou de arrasar com a indústria do país. A gente precisa lembrar que o grosso da indústria brasileira é pequena
média e microempresa. O grosso, nós estamos falando 95% das empresas do Brasil. 5% são empresas de médio e grande porte, e com algum nível tecnológico. Ou seja, o grosso da economia brasileira são, infelizmente, empresas, em geral, com bastante precariedade do ponto de vista de capacidade de poupança, de garantia do seu fluxo de caixa, garantia da capacidade de pagamento da folha de pagamento. Então, assim, é uma situação muito vulnerável. A decisão do Estado é de que tem sido melhor essa estratégia, ou pelo menos eles estão convencidos que é melhor a estratégia, de fazer tudo o que a gente tem que fazer agora para jogar para frente a curva dessa contaminação, porque se for administrar abertura e fechamento 2, 3 vezes, do ponto de vista de sacrifício das empresas, vai ser muito maior do que fazer isso tudo concentrado. Eles estão decididos em fazer isso concentrado, aguentar essa barra que a gente está vendo, porque eles estão sendo muito criticados, mas é uma decisão que a gente pode concordar ou discordar, etc., mas é uma decisão clara que está deixando, tem esse o benefício, eles não estão escondendo essa opção. Eles estão deixando claro que essa é a opção que eles vão adotar. Para qualquer economista, a expectativa, né, vale muito para a formação de decisões econômicas. E esse, pelo menos nesse campo, eles estão sendo muito transparentes e muito objetivos. É uma pena que a gente não teve uma atitude que nem o presidente da Argentina, né, por exemplo, aqui do lado, que realmente fechou tudo aí durante 1 mês e meio e conversou com todos os setores. Houve uma união nacional em cima disso. E agora estão começando a reabrir aos poucos. Teria sido, você vê, as consequências no número de mortes, mesmo no número de infectados, é muito menor do que o Brasil. Lógico, a Argentina é menor, etc., mas eles tomaram uma atitude drástica e isso parece que é muito melhor do que o que a gente fez aqui, e ainda mais de forma descoordenada, como você falou no começo. Exatamente. Brigas entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, o que é muito complicado. Dani, só para dar um número do que você falou, e que para provar que o indício forte de que a nossa hipótese está correta, as projeções com relação à queda do PIB da Argentina esse ano e a recuperação do PIB argentino, ou seja, que estava numa situação pré-falimentar, né? Nós estamos falando em default, mas o impacto da pandemia especificamente vai ser menor do que no Brasil. O PIB do Brasil deve cair uns 8% esse ano, da Argentina está projetado cair 5%, e a recuperação do PIB da Argentina deve se dar mais rápido do que no Brasil. Ou seja, é a prova de que a descoordenação política não é que mata mais gente apenas. Além de matar mais gente, ele também tem um custo econômico, talvez o dobro do que a gente poderia ter tido numa situação de maior coordenação por parte do governo federal. Ou seja, essa descoordenação ela possivelmente vai tornar ambas crises 2 vezes pior do que a gente poderia ter. Muito bom isso, muito bom a tua consideração. Aliás, queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Ceará, que é o presidente do Sindicato dos Táxis, está sofrendo muito nessa situação. Opa! Dos transportadores escolares também. Enfim, tem muita gente que está sofrendo o reflexo, como você falou, né? E muitas vezes pequenas, né? Ou mesmo grandes sindicatos que estão com dificuldades enormes, justamente porque parou a economia. E parou muita gente, o que dificulta a sobrevivência, inclusive. Mas tem uma pergunta aqui, mudando um pouco de tema, né? A Heloísa perguntando o que você pensa de tantos militares em cargos importantes no governo Bolsonaro, se o país aguenta mais o impeachment e se o Mourão seria um bom vice, já que você no começo falou que talvez a gente caminhe para o impeachment, saber se isso tem chance. Eu já adianto que para ter impeachment você precisa ter apoio popular, né? Para o impeachment, o que não é fácil, com o Bolsonaro ainda com 30% de apoio, e precisa ter votos no Congresso, que também não é simples, porque ele negocia aí com o Centrão, ele provavelmente tem chance de conseguir se manter em função disso. Mas queria muito ouvir tua opinião sobre isso. Olha, Dani, a questão dos militares, e eu tenho acompanhado isso nos últimos anos, até por questões de colaboração acadêmica, etc. Eu tenho participado de alguns centros de estudos estratégicos no Exército, aqui no Comando do Sudeste e também lá na Escola Superior de Guerra. Então, tenho acompanhado bastante esse pessoal. A minha leitura é que você tem, na verdade, o Exército, não só o Exército, as Forças Armadas como um todo, mas o Exército em específico, você consegue dividir ele em 4 grupos, ele não é homogêneo, que às vezes a gente imagina que eles atuem, apesar de ser uma instituição
muito hierarquizada e etc., mas do ponto de vista, vamos dizer, da visão política, você tem pelo menos 4 grupos dentro do Exército. Você tem um pessoal que é muito mais moderado e hoje é o que controla o Estado-Maior do Exército, é o pessoal, vamos dizer, é a cúpula do Exército na ativa, eles são considerados bastante moderados, é o pessoal na linha do Vilas Boas, né, que sempre foi considerado um general, um pouco o Braga Neto, que é hoje a Casa Civil, né, da presidência, é um pessoal muito voltado a uma ideia de que você precisa negociar politicamente os grandes temas do país, então tendem a ser muito moderados. Você tem um grupo que é um pouco mais radicalizado no sentido de que defende um engajamento mais forte das Forças Armadas com relação ao processo político, é muito crítico às instituições, Congresso, STF, etc., e acabam avançando um pouco mais na linha aí de uma visão, vamos chamar assim, talvez beirando mais uma visão autoritária do que esse grupo mais moderado. Depois você tem um grupo realmente radicalizado, que às vezes eles estão representados por aqueles clubes militares que a gente vê, às vezes declarações, eles fazem muitas notas públicas, etc. Então, e lá dentro você tem desses clubes, às vezes, grupos muito radicalizados de fato, em geral não, eles são basicamente militares na reserva, então não estamos falando nem no que estejam no governo e nem que estão na ativa, eles estão basicamente na reserva, então vira e mexe você tem aí problemas, inclusive de disciplina interna à corporação, desses grupos mais radicalizados. E depois você tem um quarto grupo, que é o grupo que a gente chama do baixo clero, né? O pessoal é capitão, é tenente, é major, etc., né? Considerando que a cúpula é basicamente coronéis e generais. E dentro dos generais, são os generais de 4 estrelas, né? Mas essa chamaria a cúpula, e daí para baixo, esse grupo mais baixo dentro da hierarquia do Exército, esse é muito bolsonarista, ele não é nem questão de ser radical, ter uma visão própria, eles são muito voltados a uma agenda bolsonarista. Então você tem esses 4 grupos que é muito difícil você gerenciar. É preocupação clara da cúpula do Exército, hoje na ativa, essa divisão. Eles estão entendendo que ao entrar no governo, num certo momento, como uma ideia que eles tinham, eu acho que equivocada, de que eles deveriam apoiar uma alternativa ao PT, eles claramente estavam muito alinhados com a ideia de que não era possível mais ter governo de PT e, portanto, era necessário ajudar uma alternativa a essa sucessão, desde o impeachment da Dilma, a entrada do Temer e depois também, quando polarizou a eleição entre Bolsonaro e Haddad no segundo turno, aí claramente, vamos dizer, não a instituição militar, mas a maioria dos grupos militares acabou apoiando a candidatura do Bolsonaro. Mas é importante notar que isso só ocorreu no segundo turno. O grosso da elite militar, eles estavam muito mais com candidatos de centro e centro-direita do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro, você tinha realmente um grupo muito mais radicalizado, mas ao polarizar no segundo turno com Haddad, ele acabou arrastando a maior parte dos militares. E eles têm visto isso, principalmente a cúpula que está nativa, com muita preocupação. Porque eles sabem que o Bolsonaro, ao contrário do que eles imaginavam, não é possível de ser controlado. Né? O DNA do Bolsonaro é acima de qualquer suspeita. Né? Ele é um sujeito que opera da mesma maneira há 30 anos, em qualquer posição que ele tenha, como pai, como deputado, vereador, e agora é a mesma coisa. Ele tem a mesma visão autoritária, conflitiva, preconceituosa, pouco informada. Ele é um cara... Assim, o erro foi talvez alguns militares, até de boa fé, imagino, que conheço também uma parte deles, achou que conseguiria fazer uma blindagem. Quando eles vão na transição, saem da área natural deles, da defesa, da infraestrutura, e vão para o gabinete, né, a gente tem que lembrar que hoje os 4 principais ministros dos gabinetes são militares. Não é à toa que isso ocorreu. Os militares tinham a ideia de que eles iam conseguir controlar o Bolsonaro, iam fazer um anel de blindagem, ia controlar. E estão vendo que é impossível, que o Bolsonaro fura, não aceita esse tipo de ação. Então, eles estão muito preocupados, sim, com, ao final desse processo, a imagem da instituição militar sair muito, muito afetada. Por exemplo, foram contra o ministro atual da Saúde, que é um general, que hoje está transitório, mas tudo indica que ele pode ficar aí mais um bom tempo, seja de novo um militar. Porque caso essa coisa não ande bem, a gestão dessa crise não ande bem, de novo a imagem do Exército vai ficar afetada. Então, tem
uma descoordenação também entre o grupo militar a partir do momento que fizeram uma aposta que me pareceu equivocada e hoje não tenho dúvida que uma boa parte deles concorda que foi equivocada. Agora, será que o país aguenta mais o impeachment, Senes? E será que o Mourão seria um bom presidente se isso acontecer? Você vê a possibilidade do impeachment acontecer ou isso demora muito? É mais provável que a gente consiga chegar às próximas eleições e aí sim ver quem que consegue derrotar essa extrema-direita. Qual a tua avaliação disso? Olha, hoje, quando você pergunta aí para a maior parte dos deputados, principalmente a liderança dos deputados, eles dizem que não vão embarcar no impeachment, a não ser que tenha alguma situação muito extrema pela frente. Ou seja, o humor hoje no Congresso não é pelo impeachment. Quando você vai conversar com algumas lideranças de caráter empresarial, também tem uma certa percepção de que o custo de um impeachment é muito alto, né? Então ainda você não tem também na parte de uma boa parte da elite empresarial, que alguns dos meus clientes que eu tenho conversado, a gente tem, obviamente troca esse tipo de impressão, e ficou claro que o setor privado possivelmente só desembarca dessa aposta, na verdade mais no Guedes do que no Bolsonaro, caso o Guedes saia do governo. Eles dizem o seguinte, se o Guedes sair do governo, realmente aí talvez você tenha um movimento também de adesão aí a um apoio, né, ao impeachment do setor privado. Não tenho visto ainda, nem no setor industrial, nem na área financeira. Então, são duas áreas importantes para a gente considerar. A outra questão do impeachment é que o que a gente diz em geral é que você precisa quatro variáveis atuando simultaneamente para o impeachment. Uma crise econômica grave e duradoura, isso a gente claramente está entrando e vai ter, está só começando, nós vamos ter isso, acho que nós vamos passar de ano de crise, né? 2, você precisa ter um isolamento político crescente e consolidado do presidente. Ele está tendo um isolamento político dentro da classe política. Como você mesmo mencionou desde a primeira pergunta, ele ainda tem algo, menos de 30%, ele está mais próximo dos 25%, 22% de apoio, que ainda é significativo, mas caindo, mas ainda tem um apoio importante. Você pega para as pesquisas, dá um pouco mais de 50% da opinião pública a favor do impeachment. É necessário isso ser ainda maior, mais expressivo do que está hoje. Essa é a segunda variável. Então, isolamento político e crise econômica duradoura. A terceira é você ter um escândalo ou algum fato que permita você carimbar do ponto de vista jurídico, ou algo que se aproxime do jurídico, né? Você pode até criar, como foi a pedalada da Dilma, né? Usar ele ali como um argumento, mas alguma coisa você tem. Em geral, se utiliza, quando você compara o caso brasileiro com o internacional, são escândalos ou de corrupção, ou de algum desvio na função pública, etc. Nós estamos beirando isso. Nós não temos nada concreto, mas nós estamos beirando, seja diretamente pelo Bolsonaro, seja pela família, né? Pelos processos que estão andando em torno da família. Esse é o terceiro fator fundamental. E o quarto, em geral, é mobilização nas ruas. Durante um bom tempo você ter demonstrações públicas de uma parte ativa da sociedade contra o governo e defendendo o impeachment. Dada a situação de isolamento, hoje isso não é possível, né? Então, eu diria que, infelizmente, para alguns que estão começando a embarcar nessa tese, não me parece que o impeachment esteja dado, nem para esse ano, eu diria que nem para o ano que vem. A não ser, de novo, é importante mencionar, a não ser que venha a público algum tipo de acusação muito grave sobre ele, sobre a família, etc., com provas irrefutáveis, etc. A gente sabe que essas coisas estão sendo montadas, não vieram a público ainda, pode ser que venha em algum momento. Agora, qual que é a questão do Mourão, Dani? Independente, de novo, de fazer uma avaliação dele especificamente. O Mourão, ele ainda não sinalizou, que é outra máxima que tem na política, né? Você só derruba um governo quando você tem o próximo montado, né? O Mourão, apesar de nos últimos meses, desde a posse, ter mudado o seu discurso radicalmente e começado a construir pontes, o Mourão, ele é um sujeito estratégico, né? É um cara bem treinado, bem formado, com experiência, etc. Ele moderou seu discurso a partir de 1º de janeiro,
e criou uma agenda que ele mantém até hoje de contatos diários com 5, 6, 7 grupos políticos ao longo do Brasil por dia. Ou seja, ele criou uma ponte com muitos grupos que ele nem imaginava ter contato. Da criação de pontes para montar uma coalizão de governo, ainda você tem uma distância. Não está se observando que o Mourão montou, como o Temer fez lá atrás, uma coalizão para ser, vamos dizer, a base do próximo governo. Enquanto isso não tiver também, o sistema político não se aventura a tirar o presidente de plantão. Então, assim, tem algumas condições, eu diria, Dani, que ainda não estão dadas para uma substituição. É possível? Claro que é possível. No curtíssimo prazo, não creio que seja no curto prazo. Aliás, queria falar isso dessa aproximação do presidente com o Centrão, tá certo? A gente já viu isso um pouco no governo Collor, no governo Dilma, e que não deu muito certo. E que vai contra o discurso anterior, que era um discurso, esse Centrão é um horror, que eles são todos corruptos, etc. Então, parece que está se aproximando de um Centrão para tentar segurar, se tiver qualquer possibilidade de impeachment. Será que isso tem chance de dar certo em relação ao discurso totalmente anterior dele, que era totalmente contrário em relação a isso? Qual a tua avaliação em relação a essa questão? Olha, Dani, eu acho que essa aproximação não dura. Não dura. Eu acho que é uma aproximação que claramente está sendo orientada para manter algo perto de 150 votos na Câmara. Né? Esse é o objetivo, porque com 150 votos você evita qualquer início de impeachment, etc. Então, assim, ele tem um foco bem específico. Isso está sendo conduzido pela Casa Civil, né? É uma função do Braga Neto, que está hoje com essa percepção de que possivelmente o custo de se aproximar desse centrão, um centrão com práticas mais complicadas, vamos chamar assim, porque você tem um centrão mais próximo do Maia, de pessoas que têm aí uma prática, eles estão no centro do espectro político, de uma certa maneira, centro-direita talvez, mais para um liberal, mas que tenha uma certa prática em termos ainda de conviver com a ideia de troca de cargos e etc. Que eu diria que é uma prática que existe em qualquer parlamento do mundo. Essa ideia de que você se aproximar e apoiar um governo, não que seja, nem necessariamente seja da mesma ideologia sua, em troca de controlar partes da política pública. Bom, é só ver agora, em Israel, você teve lá uma coalizão para substituir e montar um novo governo, mas você vê em vários casos a convivência de espectros políticos muito distintos na mesma coalizão, mesmo em países parlamentaristas. Então, a prática em si não é necessariamente condenável. Então, assim, você tem uma parte desse centrão que faz disso, aí são exímios em fazer esse tipo de ação, e que você pode questioná-los do ponto de vista da coerência política, etc., mas do ponto de vista do jogo político até que é aceitável. Agora, você tem uma outra parte do centrão, que é um centrão um pouco mais pesado. Eles não estão só trocando apoio por espaços no governo, mas são um pessoal realmente vinculado a uma prática de corrupção, de tráfico de influência, coisas muito mais complicadas. Nesse processo de aproximação que o Bolsonaro está fazendo, ele está atraindo só essa parte do centrão mais complicada, que inclusive estiveram vinculados ao Mensalão, ao Lava Jato, ou seja, eles estão conhecidamente envolvidos no passado recente na prática não só de troca de cargo, etc., mas de corrupção. Nós estamos falando do PR, do PL, do PTB, do Jefferson, etc. Então, assim, não é que o governo está se aproximando de qualquer centrão, né? Ele está se aproximando de um centrão que é muito complicado de conviver, aceitar e etc. A minha impressão é que o custo foi subestimado. Né? Os militares têm uma resistência enorme a esse tipo de pessoa, então eles estão fazendo isso no afogadilho, na situação de salvar o governo no limite do possível. A convivência desse pessoal, por exemplo, com a ministra Tereza da Agricultura, já teve problema. Né? O Guedes fechou a porteira e falou, na medida que começaram a negociar cargo lá dentro, ele falou que não ia aceitar. Quem tem aceitado é a área da saúde, você tem aí no Ministério do Desenvolvimento Regional, você está tendo algumas fissuras no Ministério da Educação, como a gente viu ontem, né, o Fundeb, que é
fundo importantíssimo de descentralização das verbas educacionais está na mão, né, desse pessoal. Então, eu diria que é a tentativa, dá para entender a lógica, mas eu diria que é difícil sustentar uma estratégia tão arriscada como essa. E uma pergunta importante é a questão da reforma política em cima disso, né? É possível se pensar reforma política vendo todas essas crises que a gente está vivendo, como voltar a discutir o parlamentarismo, que a gente já defendeu lá atrás muito tempo, o voto distrital misto, e mesmo como fazer para que a gente não tenha 39 partidos? É um momento razoável para isso ou está totalmente fora de ordem a gente discutir qualquer possibilidade de reforma política nesse momento? O que você acha? Putz, eu tenho acompanhado até por dever de ofício a pauta diariamente no Congresso e nos grupos que formam a agenda em torno do Congresso. Essa temática está rigorosamente fora da agenda, né? Assim, o próprio presidente não tem nenhuma posição com relação a isso, né? Zero, nunca. A única coisa que ele fala é contra as instituições, não é a reforma das instituições, né? Ele fala de coisas muito mais drásticas, de fechar o STF. E quando se referia a algum tipo de reforma, sempre foi num sentido muito pejorativo, né? Muito ruim. Então, assim, sem a liderança da presidência para coordenar maiorias, eu diria que você consegue mudanças marginais nesse processo. Acho muito difícil algum ajuste mais forte, como você mencionou, por exemplo, o voto distrital misto, né, no meu modo de ver, seria o melhor que a gente poderia adotar. Parlamentarismo, então, eu acho bem pouco provável. Se eles já estão com essa teoria de que estão se conspirando contra o poder executivo, né, que os outros poderes estão cerceando, imagina a hipótese de levantar o parlamentarismo. Aí eles iam chamar de golpe, coisa do gênero, né? Então, eu acho, infelizmente, Dani, muito pouco provável que a gente avance numa reforma política. A meu juízo, se tivesse que a gente pensar e concentrar, e aonde eu posso eu falo essa hipótese, a gente teria talvez uma reforma importante que me parece razoavelmente possível, que seria o voto distrital, preferencialmente o voto distrital misto. Eu acho que ao mudar a base da lógica eleitoral, você muda todo o parlamento, e ao mudar o parlamento você muda também a relação com as outras forças, tanto da sociedade civil como do próprio executivo. Eu acho que é a mudança mais estratégica a ser feita, aproximar o parlamentar de uma base reconhecida, capaz de fazer uma relação direta, com todo o risco que sempre tem esse tipo de ação, mas acho que no Brasil algum componente de territorialidade para a base eleitoral me parece que é bastante importante. É óbvio que tem candidatos e lideranças que são transversais, por isso que eu acho que o misto faz sentido. Você tem que reservar talvez 1/3 para lideranças temáticas, né, que são mais transversais. E talvez 2/3, metade ou 2/3 para uma nova representação. Eu acho que esse seria a principal revolução política que eu acho que o Brasil teria condição de fazer de maneira pragmática. Mas, infelizmente, não vejo essa discussão estar avançando em nenhum fórum relevante perto do Congresso. E aquela possibilidade da questão de uma frente ampla contra o Bolsonaro para uma próxima eleição, tem alguma chance disso dar certo? A gente participa, aliás, juntos do grupo Direito Já e de outros grupos que a gente tenta justamente ver como é que a gente agrega pessoas que são muito diferentes, né? Partidos diferentes. É possível isso ou será que seria só para, de fato, por exemplo, na Hungria a gente está vendo lá o pessoal se unindo, né? Uma direita razoável com uma esquerda contra extremistas fascistas. Tem alguma possibilidade de algo assim acontecer num país como o nosso ou não? Olha, Dani, como você falou, a gente tem militado junto aí em alguns grupos da sociedade civil com essa perspectiva de montagem de uma frente ampla. A gente tem vários casos na região aqui da América Latina, ou fora, como você mencionou, na Europa, em outros lugares, onde essas frentes são factíveis, elas ocorreram, né? Você pega no Chile, é uma frente que durou 16 anos, você pega no Uruguai, idem. Então, é muito factível esse tipo de ação, faz muito sentido para o cálculo político. Você precisa, em geral, ter lideranças que confiam entre si, dos vários partidos,
para selar isso, porque se a gente olhar qual é o procedimento entre esses grupos, ele não é só uma acomodação, ele não surge só de uma acomodação na eleição em questão, na primeira eleição de enfrentamento, mas ela tem também um acordo com relação a como gerir os principais cargos entre os partidos ao longo do tempo. Então ele implica, por exemplo, olha, agora quem é o cabeça de chapa é do partido tal, o vice é tal, os principais cargos majoritários a gente distribui assim, e na próxima tem um rodízio disso. Então, assim, ele pressupõe uma maturidade de lideranças que eu ainda não vejo no Brasil. Né? Eu acho que está surgindo isso, você tem figuras importantíssimas no PSDB, no PSB, até no PCdoB, fazendo no Cidadania. Você tem partidos que estão se movendo para isso, e grupos dentro desses partidos. Agora, onde eu não vejo, e eu acho que é o grande desafio dessa frente, é quando você olha para o PT e para partidos mais como o PSOL, por exemplo. O PT, no meu modo de ver, tinha a chance de propor algo nessa natureza no segundo turno de 2018. Né? Eu acho que o PT estava com todas as condições de formar uma frente anti-Bolsonaro, anti-extrema-direita. Havia condições objetivas, porque uma parte importante das lideranças de centro, inclusive de centro-direita, sinalizaram essa possibilidade, ofereceram ajuda, e infelizmente quem liderou o segundo turno em 2018 recusou de maneira explícita, porque essa condição foi dada. Tenho conhecimento de várias reuniões onde se formulou o que chamou-se na época do que seria a estratégia Macron. Né? A gente estava logo após a eleição do Macron lá na França, inclusive o grupo que desenhou e batalhou por isso colocou como título dessa estratégia, né, como nome da estratégia Macron, que era exatamente uma frente ampla que envolvesse da centro-direita, né, os grupos liberais, mesmo os liberais sociais, depois o pessoal mais de centro, incluindo democracia cristã, etc., socialistas, os ambientalistas, etc., e, infelizmente, isso foi recusado explicitamente como estratégia dominante. Agora, qual que é o ponto aqui que eu queria fazer com esse comentário? Diria o seguinte, se o PT, que hoje ainda tem uma força política importante, em particular da sua liderança principal, que é o Lula, não aderir, eu acho que fica não comprometido, mas fica debilitada essa hipótese. Eu vejo que a chance do PT aderir a um projeto desse é baixa. Ainda que seja dividido o PT no meio, você tem um grupo que é claramente hegemonista, ou seja, só opera se tiver numa situação hegemônica, senão não entra em nenhum tipo de aliança, e você tem um grupo de lideranças do PT que tem visão distinta disso, que tem apostado numa costura, e já defendiu isso em 2018. A grande questão, talvez, Dani, seria essas lideranças de centro e centro-direita e centro-esquerda que estejam trabalhando nessa frente, tentar, dentro do PT, estabelecer alianças com esses grupos que são mais favoráveis a uma estratégia desse naipe. E tentar, de alguma maneira, atraí-los e isolar o grupo de caráter hegemônico que eu acho que ainda predomina dentro do partido, infelizmente. Olha, a gente já está meio chegando ao fim, passou muito rápido, Sênio, mas eu tenho ainda duas perguntas importantes para fazer. Por favor. É o seguinte, será que a gente vai ter eleição municipal esse ano? Né, que é uma questão. E pelo menos está no calendário, né? Mas que influência toda essa situação pode ter nesse processo? Aliás, como é que você imagina que vai ser essa primeira campanha? Eu devo participar, sou pré-candidato a vereador, mas e todo mundo desesperado para saber como é que a gente vai fazer campanha no meio dessa loucura, dessa pandemia, uma campanha virtual. Como é que você vê esse negócio? Olha, Daniel, putz, realmente é uma situação inusitada. A minha impressão é que a discussão na Câmara, em especial sobre as eleições, eu acho que eles desenharam uma hipótese muito clara de consenso, foi construído um consenso e até anunciado ontem. Assim, postergar a eleição é bastante aceitável. A discussão vai ser para quando? Se a gente consegue fazer os 2 turnos em dezembro, que eu acho que é a proposta que deve estar mais sendo apoiada, ou mesmo seja obrigado a jogar para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas eu acho que essa tese é a que me parece que é dominante. Está muito claro que não tem maioria para nenhum tipo
de extensão de mandato para juntar com as eleições de 2022. Acho que essa tese está descartada. Eu acho que a tese do adiamento, seja para dezembro, seja para o primeiro trimestre, deve predominar. E aí o que ocorre? Eu acho que vai ter um impacto de duas maneiras. Assim, vai favorecer as lideranças municipais que já hoje estão em condição de destaque. Então, acho que ele favorece as pessoas que hoje estão já ocupando cargos, que já têm cargos de liderança, já tem uma projeção, já tem... Deixa eu oi, gente, estou voltando aqui, só para... Alô? Olá? O Instagram cortou. Na verdade, tem um limite de 1 hora para a gente poder fazer a nossa conversa, e o papo estava tão bom que a gente ultrapassou 1 hora e por isso que caiu. Então faz parte aí, né? Mas, enfim, Cenis, é que eu não sabia, o Instagram só dá 1 hora de processo, e aí a gente está tão bom o papo que ultrapassou essa 1 hora. Te cortou. Que caiu. E aí, a gente encerrar, você estava falando, desculpa, não quero te interromper, agora voltamos, dá para ficar mais um pouquinho. Tá, não, então, eu estava comentando assim, o impacto que pode dar na eleição. Eu acho que primeiro é isso, ele favorece as lideranças políticas que já estão exercendo cargos de liderança, seja no legislativo, seja no executivo, por o fato de serem mais conhecidos, etc. Então esse é o primeiro efeito que eu acho que deve ter. O segundo é que ele deve favorecer exatamente isso que a gente está fazendo, né? As estratégias digitais, né? Alguma maneira de se aproximar e conectar com grupos políticos de apoiadores por outra maneira, que não o contato direto. Então, talvez 2 consequências imediatas sejam essa. E talvez uma terceira, que a gente precisa observar ainda, o Bolsonaro optou, isso foi deliberado, quando ele saiu do PSL e decidiu não montar o partido dele, ele, né, no primeiro momento ele sinalizou que ele ia tentar fazer um esforço de coleta de assinaturas, e no meio ele abortou isso, abortou deliberadamente. Quando você falava nesse período, no começo do ano, com alguns dos seus apoiadores mais próximos ali, eles mesmos disseram que eles tinham desistido, e o próprio Bolsonaro tinha desistido de montar o partido. Então por que eu estou mencionando isso? Porque nós vamos ter uma força política hoje importante no país, que, né, esse pessoal vinculado ao Bolsonaro, que vai estar virtualmente desarticulado do ponto de vista partidário, né? O Bolsonaro optou por fazer apoios seletivos a candidatos e que não tenha nenhuma relação do ponto de vista orgânico, partidário, de chapas, etc. Então ele vai apoiar o Crivella lá no Rio, que é PSC, enfim. Então isso, de alguma maneira, no meu modo de ver, debilita a capacidade do grupo bolsonarista de entrar organizadamente nessa campanha. Então, talvez o terceiro efeito, que não tem a ver com a postergação em si, mas com a maneira pela qual o Bolsonaro e seu grupo decidiu enfrentar essa campanha municipal desse ano, que, vamos lembrar, né, é a primeira eleição depois do choque heterodoxo que foi 2018, ou seja, todas as forças políticas estão usando essas eleições para dizer o seguinte: vamos testar como é que está o humor da população brasileira depois dessa trombada, desse acidente em 2018. Então, ela é muito importante nesse sentido, ela é muito estratégica, ela vai ser uma importante sinalização, inclusive para 2022. E a gente vai ter essa situação onde o grupo do Bolsonaro vai entrar desarticulado. Eu acho que ainda bem, né? Eu acho positivo para o país que esse pessoal perca espaço, na medida que eu acho que, óbvio, pelo que a gente já conversou aqui, eles têm uma agenda extrema, fanática, anti-institucional, anti-democracia. Então, esse afastamento deles relativo, ou a baixa organicidade deles nessa eleição pode ser positiva vamos dizer, para o campo democrático, né? Muito bom. E para finalizar, eu queria saber um pouquinho, muita gente fala que a gente talvez saia melhor dessa crise, com hábitos mais saudáveis, né? E para outros vai ser muito pior, que a gente vai ficar nessa situação meses e meses ainda. Qual que é a tua avaliação? Você está mais no grupo dos otimistas ou dos pessimistas ou dos realistas de que vai continuar tudo igual? Qual a tua avaliação, Sênis?
Putz, Dani, eu estou assim, do ponto de vista econômico, eu estou muitíssimo preocupado. Como a gente começou a conversar, né, nessa sessão, eu acho que nós vamos ter um adicional de crise econômica que era absolutamente evitável. Ou seja, a gente poderia ter uma queda de PIB, como os outros países vão ter, de 4,5%, 5%. A gente não precisava ter uma queda de 8%. Então, eu claramente coloco 4% a mais de queda na conta da descoordenação política gerada pelo presidente Bolsonaro e sua turma. Ou seja, você recuperar... E a gente tem que lembrar que a gente está entrando nessa crise antes de se recuperar da anterior, né? A gente perdeu quase 8% de PIB na crise de 14 e 15 e a gente não tinha recuperado. A gente estava crescendo 3 anos seguidos em torno de 1%. Então a gente perdeu quase 8% e recuperou algo perto de 4%. A gente estava devendo ainda 4%. A renda média do brasileiro ainda estava 6% abaixo do que estava em 14%. E antes de se recuperar, a gente vai ter uma nova queda de 8%, que aí eu vou dizer que para recuperar não só essa crise, mas o que sobrou da anterior, infelizmente nós vamos ter eu acho que 2, 3 anos para frente. Nós vamos voltar a ter o PIB e a renda per capita média do país, que a gente tinha em janeiro, fevereiro desse ano, possivelmente em 2022, 2023. Então, realmente, eu estou mais na linha dos pessimistas. Agora, a reação da sociedade, seja com relação à negação ao presidente, à agenda do presidente, etc., esse eu acho que é um ponto positivo. A sociedade ficou absolutamente chocada quando teve que expor, quando o presidente tem... Porque você mede uma liderança no momento de crise, né? Você vai ver qual que é a natureza daquele líder. Se ele é um líder estratégico, se ele é um estadista, ou se é um sujeito que continua com a agenda pequena, eleitoral do seu grupo, etc. O Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, durante essa crise, ele se mostrou qual é a sua essência. E a população percebeu. A população brasileira não é formada por 55% de extrema-direita. Não tem nenhum dado que mostra isso. Ao contrário, o grosso da população brasileira, ela é tolerante, ela é centrista, ela é pró-políticas públicas para a área social. Ela também se preocupa com a classe política, acha que tem... ainda o grosso da classe política tem uma avaliação muito ruim, etc. Mas, assim, do ponto de vista médio, você tem que lembrar que a população brasileira sempre apoiou a Bolsa Família, apoiou a questão das cotas para as minorias, ele sempre foi a favor de um sistema de previdência amplo, né? Defendeu o SUS e defende até hoje um sistema único e gratuito de saúde. Então, assim, a população brasileira ela tem uma vertente muito solidária do ponto de vista de política social. Ela, obviamente, tem muito questionamento sobre outras políticas que não têm dado certo. Violência, a questão da corrupção, etc. E o Bolsonaro representou um momento ali, que eu chamo de um acidente mesmo, né? Ele estava completamente fora do plano. E isso tende a voltar. A população, com essa choque da crise atual, me parece que teve um choque de realidade. Falou, nossa, olha a natureza desse sujeito. E a gente está vendo nas pesquisas isso ocorrer. Então, se tem um lado positivo, eu acho que é a população acordar para o erro que nós fizemos em 2018 e, obviamente, aí surge espaço para lideranças muito mais consequentes, centristas, etc. Eu acho que é esse espaço que tem a ver até com a pergunta anterior que você fez, né? Se tem um espaço para... Eu acho que começa a surgir. Vai depender muito das lideranças responsáveis do país fazerem um esforço, de fato, de costura e, oxalá, uma parte sensata do PT top entrar, porque eles representam, de fato, algo como 20%, 25% da preferência do país. Eles estando fora, ele debilita essa estratégia de coordenação. Não precisa estar integralmente dentro, mas se eles estiverem rachados, já é uma ótima notícia aí para a gente ver se a gente salva o país daqui para frente, né? É uma pena que há um custo muito alto, né, Senes? Essa questão de que as pessoas perceberem que um governo, que eu sempre falo, eu acho que vai ser o pior governo da história do país, infelizmente, um custo muito alto e é um custo de vidas também muito complicado, né? A gente, lógico, a pandemia está aí nos outros países, a crise econômica, mas a gente podia ter diminuído bastante isso, ou passado de um jeito, sem essa crise política, e a um custo menor de perda de vidas, inclusive. Eu acho que isso é importante, sempre a gente ter clareza disso. Esse governo está aumentando, ajudando a aumentar o número de mortes no país e agravando essa crise econômica, que já não ia ser pequena, mas, como você falou, vai ser muito maior do que estava se imaginando. Então, sem dúvida. Isso é importante.
Quem quiser ter a nossa live completa, entre em contato com o nosso site, danielnimbelli.com.br, mande um WhatsApp para 984055460. Queria dizer que peço desculpas que a gente foi interrompido aí num momento muito legal, mas foi uma live ótima, adorei estar com você, Senis. Tenho saudades, né? Uma das coisas que a gente mais tem é a gente ter saudades dos amigos e que a gente vai se ver de novo, vai abraçar, né? Vai ter o dia do abraço, aliás, daqui a alguns dias, e tomar uma cerveja junto, ninguém de ferro, isso é muito legal. Eu te ensino a jogar futebol de novo, quando essa é piada para outro dia, eu sei que ele joga muito melhor que eu, mas é sempre um prazer estar com você, te acompanho muito lá na TV Cultura, e obrigado por estar conosco essa noite, obrigado a todos que nos acompanharam, e tuas considerações finais. Um beijo grande, meu amigo. Dani, um prazer, cara. Acho que essa sua luta aí é a nossa luta, então conte comigo para o que eu puder ajudar na montagem aí dessa consciência aí, um certo alinhamento com o Centro Democrático Progressista que esse Brasil tanto precisa. Então, enorme prazer estar com vocês e com seus amigos que entraram aqui nessa live. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Até amanhã. Temos live amanhã de novo com Arthur Guerra para falar os efeitos da pandemia, de ficar em casa mais de 2 meses. É um psiquiatra, vai ser muito legal. Senis, obrigado, um beijo, um abraço, um beijo na Deia também. Tchau, Perfeito. gente. Abração, até mais. Tchau.